Oi, Clarissa, Oi, Maíra, tudo bem? tudo bom e você? Oi, queridas ouvintes da Tenda Materna. Hoje o tema do nosso podcast é como lidar com as pessoas que pensam diferente na hora de educar o seu filho. E antes da gente começar a falar sobre esse tema super importante, a gente quer pedir desculpa para vocês que a gente demorou um pouquinho para gravar esse sexto episódio. A gente já tá no sexto, Maíra? Sim, já estamos no sexto episódio. Olha que loucura. Uau! Ai, que delícia! Então, a gente já tá nesse sexto episódio e a gente demorou um pouquinho devido a uma série de questões profissionais, pessoais que a gente teve aí nesse mês de maio e junho. Então, agora tá saindo esse podcast fresquinho para vocês. É muito legal porque eu gosto muito desse tema. Eu acho que ele mexe muito com coisas que eu gosto de pensar e refletir. E queria até compartilhar com vocês que teve até uma vez que eu publiquei um post no Canto Maternar que acabou gerando bastante polêmica, porque eu fico sempre pensando com essa questão, né, de como que a gente faz para poder lidar com a diferença de pensamento do outro, ou quando o outro faz um comentário que a gente não curte, e como é difícil a gente não se alterar, né, não se sentir atingido quando uma outra pessoa faz um comentário que vai direto naquele ponto que a gente está tentando, sei lá, trabalhar para poder... A gente tá querendo um reconhecimento, né? Ou a gente tá querendo um apoio e de repente a pessoa fala uma coisa que justamente vai de frente com aquilo. Então eu fiz um post uma vez falando sobre isso, né? Como que é interessante se a gente fizer um exercício de, talvez baseado nos estudos que eu fiz sobre comunicação não violenta, que eu comecei a estudar logo que a Nara nasceu, ela tinha um mês de vida, eu comecei a estudar mais a fundo com a Carol Nalon, que foi bem legal a experiência. Eu comecei a conseguir praticar uma empatia pelas pessoas quando elas falavam coisas que me incomodavam. Então eu percebi que os comentários que vinham do outro tinham mais a ver com a história que a pessoa estava vivendo, muito mais do que com o que eu estava fazendo em si. Então, o que eu colocava no post era uma história de... vamos prestar atenção num detalhe de que as pessoas falam a partir da dor delas. Então, se alguém está criticando a gente pela forma como a gente está maternando, eu acho que não é uma questão pessoal, não é uma coisa que está acontecendo contra você, que a pessoa está querendo te ofender. Geralmente, o que eu percebo é que dentro da pessoa tem alguma ferida sendo cutucada. Tem algum ponto ali que está sendo mexido pelo fato da gente estar acolhendo demais, entre aspas, a gente está dando peito, a gente está oferecendo uma atenção para a criança, acolhendo o choro, de uma forma que a pessoa não fez ou não recebeu. Então, de certa forma, eu percebo que o que eu comecei a perceber é que rolava um desconforto nessa pessoa, assim, sabe? Então, por exemplo, minha sogra vinha e falava assim, de novo você vai dar o peito? Nossa, mas como assim? A criança acabou de mamar. E eu podia ficar ofendidíssima, me sentir, sei lá, invalidada, com raiva, ficar indignada. Ou eu podia pensar, nossa, que estranho pra ela deve ser, né? Ela não deu o peito pro meu marido com essa constância. Aliás, ele mal recebeu o peito. Na época, ela até quebrou o quadril, ficou de cama. Ela sempre falava, ele foi tão bonzinho, porque ele nem reclamava. Ele ficava no berço e ficava quietinho. Hoje eu sei que isso é discurso materno, que isso é um jeito dela poder também encontrar um certo conforto de não ter oferecido o colo pro filho da forma como deveria, talvez, sei lá. Mas eu entendo o estranhamento dela. Eu imagino que ela com 70 anos tampouco recebeu o peito quando ela era pequena, entendeu? Quando ela era bebê. Não recebeu com uma constância. Então tem também uma lacuna, uma dorzinha ali, um vazio de eu não recebi colo suficiente, eu não recebi atenção suficiente. Como que é presenciar uma pessoa que tá oferecendo tanto? Aí eu falava disso no post e eu falava que, tipo, olha só, a gente tá fazendo tanto esforço para aprender a acolher o choro dos nossos filhos, entender que quando eles reclamam, que não é uma questão pessoal, que não é com a gente, que tá falando de um incômodo deles, que a gente tem que aprender a acolher. Por que não fazer esse exercício também com um adulto? E aí o que gerou de polêmica foi que as pessoas, algumas entenderam, acharam interessante a proposta e tal, mas claro, muitas outras acharam que era o fim da picada ter que maternar o adulto.
Entendeu? Tipo, o adulto é crescidinho, sabe qual que é a dele, tipo, se ele não tá afim de olhar pras dores, o problema é dele, a questão é dele, e eu é que não vou ficar tolerando e tentando entender, ou muito menos querendo entender e conversando, porque eu até falava assim, eu sugeria um diálogo imaginário, de você conversar com a tua mãe falando, nossa, deve ter sido difícil pra você, porque você não recebeu peito, porque você não deu peito. Naquela época a orientação era outra, né? Como que era? O que que aconteceu? E tatatã. E eu estendi um pouco, dando uma viajada, assim, de como poderia ser. Alguns diálogos, inclusive, eu cheguei a ter com a minha sogra e foi bem interessante. Eu acho que foi uma experiência que foi boa pra mim. Mas eu também entendo que, acho que por uma pessoa que tá bem no comecinho, principalmente, em pleno puerpério, é difícil lidar com a opinião do outro. É muito difícil lidar quando vem um olhar estranho, vem um comentário que te desagrada, de uma pessoa apontando o dedo, e depende da forma também como fala, obviamente que vai incomodar mais ou menos, e depende do teu estado, né, de como você tá naquele dia, se você tá mais ou menos seguro de si, né, mais ou menos frágil. Então, sei lá, eu só queria trazer Sim. esse tema porque foi bem curioso, assim, a experiência com esse post. E é legal, assim, eu recebo muita pergunta também de mãe, comentário, assim, eu vejo que às vezes a pessoa que pensa diferente é a sogra, às vezes é o próprio companheiro ou companheira, então, assim, às vezes é a escola, ou é algum tio, uma pessoa, uma irmã da mãe, um cunhado, uma cunhada, enfim, tem muitas pessoas que pensam diferente e às vezes, como você mesma disse, né, dependendo do nosso momento, isso se gera um transtorno muito grande, assim, a gente vai se sentindo extremamente incomodado, ferido, podado, não reconhecido, e isso vai impedindo, inclusive, a gente de ser espontâneo. Muitas pessoas, né, de serem espontâneas e autênticas no seu jeito de maternar. Mas o que eu queria trazer sobre esse tema, né, eu sinto que sempre que eu falo sobre ele, sobre essas incomodidades, eu me lembro do trabalho da Byron Katie, que é uma americana que tem, geralmente, eu falo muito dela no Zoom Zoom, assim, mas é uma americana que ela criou um trabalho que chama O Trabalho, né, The Work. E ela e ela fala num dos livros dela, ela fala o seguinte, que no mundo, assim, né, existem 3 tipos de assunto. Os meus assuntos, os assuntos dos outros e os assuntos de Deus ou do universo, assim, né, como ela chama. Então ela fala que os meus assuntos são tudo que diz respeito à minha vida, tudo que eu tenho poder de ação, que eu consigo transformar, que eu consigo modificar, que eu consigo atuar mesmo, né? Então, por exemplo, se eu pinto meu cabelo ou não, se eu amamento meu filho ou não, até que idade, se eu escovo meu dente de manhã, se eu escovo de manhã, de tarde, de noite, se eu como de manhã, se eu tomo café, chá, ou não sei o que, se eu faço uma faculdade ou não, se como que eu trato as pessoas, enfim, tudo que diz respeito à minha vida e que eu posso mudar e que eu posso transformar. O assunto do outro é tudo que diz respeito à vida do outro, esses mesmos exemplos que eu dei, só que na vida do outro. Se o outro amamenta o filho ou não, se o outro qual tipo de parto que ele vai querer e se vai ser possível, enfim. Se ele como que ele educa o filho, se ele pinta o cabelo, se ele faz faculdade, se ele trabalha em casa, se ele trabalha fora, se ele trabalha, se ele não trabalha, enfim. Tudo isso diz respeito à vida do outro. E o terceiro assunto, né, que é os assuntos de Deus ou do universo, assim, que é, sei lá, o dia que a gente vai morrer, coisas que ninguém, nem eu nem o outro temos controle, nem a gente nem o outro tem controle. Então é algo como morte, como clima, né? Assuntos como clima, se chove, se faz sol, se vai ter uma tormenta, um tsunami, enfim, essas coisas que a gente não tem controle. E quando eu comecei a entender isso e escutei pela primeira vez, isso facilitou muito o meu foco nos meus assuntos, no mundo que eu tenho poder de ação e de transformação. Uhum. E eu comecei a aprender a respeitar um pouquinho mais e soltar o outro, porque segundo a Byron Katie, para mim faz total sentido, e não é só ela, né? Assim, tem uma infinidade de pessoas que falam sobre isso, mas a gente não tem poder nenhum sobre o que é assunto do outro. O outro ele vai mudar, ele vai
se transformar, ele vai se trabalhar, ele vai fazer as coisas do jeito que a consciência dele permite, no ritmo dele. E muitas vezes, eu acho até por uma questão de educação, a gente passa grande parte do nosso tempo pensando, né, ou vivendo mentalmente na vida do outro. Um assunto que não é meu assunto, que eu não tenho o menor poder de ação. Então, a minha mente está lá o tempo inteiro, ou grande parte do meu tempo, eu estou lá pensando, vivendo mentalmente a vida do outro, e quando eu estou fazendo isso, quem está vivendo minha vida, né? Quem está vivendo aqui? Eu tô. E aí, o meu filho está ali do meu lado, desamparado, e eu estou preocupada como que o pai dele tinha que tratar ele. Até uma vez a gente, não sei se você viu, mas você lembra, uma vez a gente estava assistindo um vídeo da Ivone, que eu assisti desses que ela grava, e ela estava falando isso, assim, às vezes os pais estão discutindo entre eles, né, e a mãe tá lá lutando para que o pai eduque de uma maneira mais consciente e tudo, e tá lá brigando com o marido, falando com ele, e enquanto ela tá fazendo isso, a criança tá ali desamparada. E a gente está exigindo que o outro fale, que o outro faça do meu jeito, mas naquele momento eu estou sendo completamente incoerente com o que eu estou exigindo do outro. Porque eu quero que ele faça, que ele não grite, que ele não brigue, que ele não trate, que ele trate o nosso filho com mais respeito, que ele não castigue, que ele não... Mas, ao mesmo tempo, a hora que eu estou ali naquele embate, que às vezes isso acontece com frequência, o meu filho está ali abandonado do lado. Então, eu sinto que esse trabalho com os mundos de poder, né, com os mundos de poder, não, com os assuntos que a Byron Katie traz, me ajuda a começar a focar na minha vida e questionar, peraí, quanto do meu tempo, né, do meu tempo e da minha energia vital, né, do tempo que eu tenho disponível aqui nesse planeta, que é um tempo tão limitado, eu passo vivendo mentalmente a vida do outro, em espaços que eu não tenho o menor poder de ação. Então, quando eu comecei a fazer esse tipo de questionamento, eu comecei a me assustar. Puxa vida, eu passo muito tempo vivendo na vida do outro. Total. Nossa. E enquanto isso, eu tô aqui completamente desconectada de onde eu posso realmente entrar em ação, transformar, porque transformar a gente dá um trabalho danado, né? Não é uma coisa simples. A gente tem 30, 40, 20 anos, 50, não sei quantos anos vocês que estão aí escutando têm, mas a gente tem muitos anos, né, que a gente vem seguindo a vida e olhando para ela de uma determinada forma. Desconstruir, buscar possibilidades mais conscientes, dá muito trabalho, porque a gente está acostumado a fazer de um jeito. Mudar não depende só, às vezes, da minha vontade. Precisa de muita prática, de muita dedicação, de muita disciplina, de estar em contato com pessoas que estão buscando também, de fortalecer essa vontade de mudar dentro de mim. Porque senão é muito fácil desistir e focar no outro. É muito mais fácil focar no do outro, no que o outro tem que mudar, né? Não, e tem a ver com essa coisa de sair do papel de vítima e assumir essa responsabilidade, né? Do tipo, você observa que o outro tá falhando em tal questão, aí você começa a ficar incomodada, aí você já acha que todo aquele seu incômodo é o outro que tá causando, porque veja só, se ele estivesse fazendo daquela maneira, as coisas seriam muito mais fáceis e E eu me me policio às vezes porque eu falo, cara, eu tô exigindo do Alfonso que, sei lá, às vezes eu fico incomodada porque eu vejo que ele tá muito lento no final do dia, e aí a coisa se estende porque é ele que dá o banho na Nara, e eu vejo que ele tá enrolando porque ela tá dizendo não, então ele tá meio que relaxado, que ele tá mais... Aí eu percebo que tem um movimento dele que ele tá mais afim de ficar um pouco mais de tempo relaxado sem ter que... Sei lá, chegou do trabalho e quer poder engatar... não quer ter que engatar na sequência com cuidar da menina, tudo daquela coisa, sabe, rapidinha. Então ele... dá uma, tipo, enfim, dá uma relaxada, e aí eu fico me irritando. Só que nesse tempo que eu me irrito, eu tô fazendo outra coisa. Porque eu falo, ó, eu abri mão. E aí teve vezes que eu fui meio que cobrar dele. Ah, mas se você ficar permitindo, é óbvio que ela vai falar que não quer tomar banho. Você tem que meio que assumir, né? Eu falo, você tá com vontade que ela tome banho? Dá você o banho dela. Tipo, sabe? E aí a Byron Katie te ajuda nessas horas porque você fala assim, ai meu Deus, olha o que ele tá falando pra mim, né? Eu já quero, tipo, dar uma resposta. E de repente eu falo, não, é verdade, ele tem razão. Se eu tô com vontade que as coisas caminhem num ritmo mais acelerado, se eu quero impor uma rotina mais certa pra minha filha, porque eu acredito que isso é real, que isso é melhor pra ela, o quanto que eu tô abrindo mão de estar nesse lugar e tô exigindo que ele faça isso, entendeu? Também eu tenho que fazer pelo exemplo.
sabe? E aí teve vezes que eu falei, não, é verdade, tipo, eu também tô relaxando, entendeu? Na verdade, porque na hora que eu me coloco dentro do quarto pra poder trabalhar nesse tempo que ele tá cuidando dela e fico, tipo, ouvindo e meio que me incomodando, eu não tô assumindo o que eu poderia estar assumindo e falando, peraí, vamos tentar colocar um ritmo, sabe? Eu poderia estar colocando a minha energia lá também. Então tem o papel da minha responsabilidade que eu tava querendo abrir mão de ver e era muito mais gostoso estar no papel de vítima e poder reclamar e achar que era ele, né? E é difícil esse papel de sair desse lugar da vítima, porque, como diria a Lana Traunzinski, do programa Shine que eu fazia com ela, é a tal da merdinha quente, né? Aquela zona de conforto, onde você não tá exatamente no melhor lugar, mas você tá acostumado, você sabe se virar, é gostosinho no fundo, sabe? Então você não quer sair daquele lugar. E quando a gente entra no terreno da autorresponsabilidade, tem vezes que a gente se irrita e fala, ai, como eu queria poder ser a vítima. Mas se a gente vai fazendo exercício, a gente vai se acostumando, entendendo que é muito mais empoderador estar no lugar de poder você ser o fator que provoca a mudança, né? Entender que a mudança não vai vir de fora, vai vir de você. Claro, exatamente assim, num primeiro momento tem uma instância nossa, né, ao meu ver assim, é o ego que ele está acostumado ali a se manter ali naquela zona de conforto, né, mas tem uma instância mental que num determinado momento resiste à mudança, porque é desconhecido, porque né, eu tô a vida inteira acostumado a olhar para a vida assim, como se eu fosse, né, como se os outros fossem responsáveis pelo meu sofrimento, pelo que me acontece, pelo que não me acontece. E num determinado momento, quando a gente entra nesse papel de, opa, isso é minha responsabilidade, se tá acontecendo aqui comigo, isso é minha responsabilidade, eu posso assumir, como esse exemplo super claro que você deu aí do banho da Nara, a gente muda, assim, num primeiro momento existe essa resistência, mas depois é extremamente gratificante, porque eu começo a ver que eu tenho poder de ação sobre aquilo. E ter o poder de ação é muito rico, porque você pode transformar do jeito que você quer. Quando você não tem poder de ação, aí você fica sem ter como fazer as coisas, assim, né? E aí eu sempre me lembro também de uma história, quando eu falo sobre esse tema, que está na biografia de Gandhi, que diz que uma mãe ou uma avó leva o filho que tem diabetes até Gandhi. E aí, quando chega lá, ela fala com ele, explica a situação, fala, olha, meu filho tem diabetes e ele não para de comer açúcar, eu não sei mais o que eu faço e tal, você podia falar alguma coisa para ela? E aí Gandhi olha para essa senhora e fala assim, volto daqui uma semana. E aí, beleza, ela volta, né? Aquele perrengue na Índia, viaja para lá, para cá e tal. Aí a mulher volta de novo com o filho, na esperança de que Gandhi vai fazer alguma coisa assim incrível, maravilhosa. Aí Gandhi olha para o menino quando eles voltam, né, nesse retorno, e fala para ele assim: para de comer açúcar. Aí a mulher olhou assim para ele e falou assim: não, mas você só vai falar isso? Não acredito, você me fez viajar de novo e tal. E aí ele falou assim, olha, na semana passada, quando você me procurou, eu ainda comia açúcar. Agora eu não como mais. E por isso eu tô falando para ele. Uhum. Então eu sinto, né, assim, essa história, ela vem muito para reforçar isso. Seja você o exemplo da mudança que você quer ver no outro, que você quer ver no mundo, que você quer ver nos seus filhos. Muitas vezes a gente também acaba exigindo das crianças bastante coisas e a gente não é um exemplo 100% coerente daquilo. Tipo assim, não grita, menino! Claro. E tá gritando, né? Exato. Ou outros exemplos, assim, né? Então, eu sinto que como a criança é uma oportunidade muito grande, assim, a gente ser pais de crianças pequenas, né? Mães de crianças pequenas, porque elas vão refletir, assim, todos esses aspectos sombrios, assim como as pessoas também que estão ao nosso redor, que é o que você estava falando no início, né? Que muitas vezes aquilo que eu vejo, né, que tá me incomodando ali no outro, que, puxa vida, o outro tinha que fazer assim, tinha que fazer assado. Se tá me incomodando mesmo de verdade, o jeito que a minha sogra fala comigo, ou que o fulano faz as coisas, ou a lerdeza do meu marido. A lerdeza, ó, eu já julgando o Alfonso.
ou a agressividade do meu marido, enfim, o que quer que seja, se tá me incomodando, se tá doendo, existe essa ferida dentro de mim, eu preciso de olhar para ela. Não adianta nada eu ficar querendo que o outro mude. Se tá doendo aqui dentro de mim, é porque tem uma ferida, ele tá colocando o dedo. De alguma forma, eu também eu tenho isso dentro, assim, isso que eu tô percebendo tão nitidamente no outro e que às vezes o outro tem de uma forma extremamente exacerbada, às vezes eu tenho um pouquinho aqui dentro. Mas se eu não consigo mudar e trabalhar esse pouquinho que eu tenho aqui dentro, eu vou ficar constantemente incomodada com o outro, como o exemplo perfeito que você deu do banho da Nara. Você percebeu que você também estava abrindo mão. E aí, na hora que você percebe, opa, também estou relaxada, eu também estou abrindo mão, eu estou, né, assim, na minha cabeça ele tem que ficar um tempo com ela, mas eu estou abrindo mão. Se eu quero que as coisas aconteçam de uma determinada maneira, ou eu faço, ou eu permito que o outro faça da forma que ele quer. Aí Eu eu não tenho assumo, controle né? sobre Claro. isso. Eu assumo que, tipo, eu Exatamente. tô deixando pra ele. E aí eu não vou ficar julgando. Senão eu vou ficar me perdendo em sofrimento na cabeça. Tipo, isso não deveria ser assim. E eu tô criando esse incômodo, né? Esse mal-estar. Desnecessário, não preciso. Tem uma frase muito boa da Flávia Melissa, que eu até publiquei outro dia, que é: se o outro se incomoda com seu problema, o problema é do outro. Se você se incomoda com o incômodo do outro, o problema é seu. Exatamente, não, resume tudo, perfeita. É isso, é isso. Tem uma outra, né, que a gente usava no Free Mind, que é um curso de crescimento pessoal da organização Condor Blanco, que eu fui instrutora durante muito tempo, e o trabalho do Free Mind, ele foi muito inspirado no trabalho da Byron Katie. Parece que, assim, uma vez que esse seminário foi dado numa cidade, não sei se foi na Colômbia, enfim, algum país da América Latina, os participantes criaram uma frase que era assim: se te toca, te checa, né? Então, assim, se tá te incomodando, vai checar, vai buscar, porque tem coisa sua aí. É como se tivesse criado um velcro, né? Se você tivesse uma parte do velcro. Se tá te incomodando, é porque o velcro do outro aqui é porque você criou velcro, né? Ou então é a ferida mesmo, que alguém pôs o dedo na sua ferida. Se tá incomodando, gente, É, pode saber, é seu assunto. O incômodo é seu. Vai buscar o sim. porquê que tá te incomodando. Se o jeito que a sua sogra tá te falando, se o jeito sei lá, as coisas estão acontecendo na sua relação com o seu companheiro, em relação à educação do filho, se enfim, o fulano, o ciclano, se tá te incomodando, vai buscar a sua responsabilidade, vai buscar o que é seu. E aí, à medida que você encontra, você vai ver como que é libertador encontrar. Não é um peso. Muita gente fala, pô, Clarice, esse negócio de autorresponsabilidade é um saco, é um peso. Não, tem hora que é mesmo, dá vontade de mandar todo mundo para aquele lugar. A gente estava falando sobre isso, né, Uhum. Maíra? Eu não sou Buda, eu não sou Jesus Cristo. Sim. Tem horas que a gente vai se deparar com os nossos limites também. E vai dar vontade de falar assim, hoje eu não quero ser responsável, hoje eu quero reclamar um pouco, hoje eu quero espernear e atuar como uma criancinha. Tudo bem, vão ter esses dias também, né? A gente não está iluminado. Mas o trabalho diário, à medida que a gente vai compreendendo ele, a autorresponsabilidade, ela deixa de ser um peso e ela se torna a minha capacidade natural de responder às coisas. Eu começo a atuar de uma forma extremamente responsável em todas as áreas da minha vida. Eu começo a me ver como co-criador na minha vida. E é incrível esse processo, né? A gente está até querendo trazer uma pessoa bem especial que fala sobre esse tema aqui, mas de cocriação, vocês aproveitem e contem pra gente se interessa para vocês, assim, mergulhar mais profundo ainda nesse processo de como que a gente está cocriando a nossa vida, mergulhar ainda mais profundo nesse tema da autorresponsabilidade, assim, de uma forma bem, bem incrível. Assim. Se vocês gostam desse tema, escrevam pra gente que a gente vai continuar trabalhando e trazendo coisas mais interessantes sobre isso, porque é algo que a gente, como a Mayra falou no início, a gente adora estudar e falar e Sim, refletir. sim. E também me lembrei agora um pouco da Ivone Laborda, né? Que a gente. Essa live que você mencionou em específico eu não assisti, mas eu acompanho muitos textos dela, eu traduzo muito pro Canto Maternar. E tem uma questão que ela fala, quando você fala desse ponto que você falou, né? O que tá doendo aí dentro, né? Quando você tá escutando essa suposta crítica, porque às vezes a Byron Katie faz você enxergar que às vezes não é uma crítica, é um comentário, é como se fora estivesse validando algo dentro de você, né? Mas quando você escuta isso, se te toca em algum ponto de dor, por que também é tão importante que o outro esteja de acordo com o que você está fazendo?
Então, essa história do buscar a aprovação do outro também é uma dor que está mal resolvida, que pode ter nascido aí de uma primeira infância, onde você estava tentando buscar a atenção e aí te rejeitavam de alguma maneira, e você começou a ter que conter essa história, e você se sentia muito desaprovado e acaba buscando essa aprovação eternamente, sabe? Esse acolhimento, essa aceitação, né? De que te aceitem como você é. Não te aceitaram como você era de criança quando você estava tentando se expressar, reprimiram isso em você e você estava achando que você passa o resto da vida tentando buscar essa coisa externamente. Quando, na verdade, o que a Byron Katie te ajuda a entender é que a primeira pessoa que está sendo rejeitada por você mesma é você. É você que está se rejeitando. E é por isso que você está buscando fora essa aprovação. Entendeu? Então é um processo assim super louco. Eu lembro que teve uma fase aí quando a gente entrou no Mamabi, quando eu entrei no Mamabi com você, né? O Mamabi é um projeto que a Clarissa tem dentro do Zoom Zoom. E lá dentro a gente trabalha com a ferramenta da Byron Katie. Eu lembro que eu peguei umas semanas e eu fiquei assistindo vários vídeos da Byron Katie. E teve alguns. Um deles, o último que eu assisti junto com o Alfonso, né? Era justo onde ela colocava a mãe e o filho juntos para poderem dialogar, né? Então o filho. É difícil ela fazer isso, de colocar as duas pessoas, porque na Byron Katie você escreve um formulário falando tudo que te irrita numa pessoa, e aí você tenta desconstruir as afirmações que você fez, né? Mas geralmente você faz esse trabalho sozinho. E no caso ela colocou o filho com a mãe juntos, né? Então o filho falava as coisas que incomodavam na mãe pra ela. E acho que foi o primeiro vídeo que o Alfonso viu, então ele ficou meio impressionado. E a mãe, na Byron Katie, ela falava pra ela só responder Thank you, Chris. Obrigada, Chris. Obrigada, Chris. Ela não tinha direito de responder, de explicar, sabe? Não, era só pra receber, absorver. E a grande questão é que quando a Byron Katie vai fazendo o trabalho com você, você se dá conta que a irritação do outro te ajuda a entender aspectos da tua sombra. Então, de certa forma, todas as situações que são incômodas, você pode olhar para elas como se fossem oportunidades para você se conhecer melhor. Daí o fato da mãe ficar toda hora respondendo obrigada, Cris, obrigada, Cris, obrigada, Cris. Mas claro que você tá recebendo um monte de carga daquela situação que te incomoda e tá sendo obrigado, tipo, a agradecer. Não é um processo fácil. Mas virou uma piada interna aqui em casa. Agora, quando um fala pro outro uma coisa que incomoda, o outro olha pra... A gente se olha, aí fala, thank you, Chris. Ai, que ótimo. Porque, tipo, meu... Ai, eu tô irritada com o que você me falou. Mas pensando bem, se eu refletir, eu tenho certeza que vai me ajudar em alguma coisa. Claro. Sabe? E esse é o processo legal, assim, né? De você se abrir pro que essas situações te trazem de aprendizado, né? Porque te fazem olhar aspectos seus que às vezes estão lá, guardadinhos, na tal da merdinha quente, que você não quer olhar, você prefere dizer que é o outro que tá te incomodando. E aí você se dá conta que realmente você é responsável pelo que você sente. Você é responsável pelo que você Claro. cria. É muito Não bacana é? isso que você está falando. Esse podcast devia chamar Podcast da Byron Katie, né? Porque a gente só fala dela. Bom, eu vou citar uma outra frase. Uma vez ela é uma mulher incrível, assim, como vocês podem ver, tudo que a gente está falando está baseado no trabalho dela, assim. Então, é uma mulher que, para mim, se ela não está iluminada, ela está bem próxima. Sim. E uma vez ela foi entrevistada por um repórter e ele perguntou assim para ela, Byron, se você tivesse um pedido para Deus, qual seria esse pedido? E aí ela fala assim, Deus, me livra da necessidade de ser aceito, amado e reconhecido pelos outros. Que essa é uma necessidade, assim, que faz parte, né, da vida do ser humano. A criança, o bebê, ele nasce e para ele... uma necessidade básica desse bebê, talvez das mais legítimas, mais básicas, é receber esse olhar do outro, esse reconhecimento, se sentir parte, porque ele saiu de um espaço de unidade, de total conexão com a mãe, para um espaço dual, né, que vai estar hora quente, hora frio, hora dentro, hora fora, escuro, claro, e ele precisa desse outro para reconhecer ele. Né? Ele está buscando isso do lado de fora, ele ali com todos os sentidos dele, ele está aberto para o mundo, então ele precisa que esse outro venha e reconheça ele. Só que muitas vezes, como a Maíra disse, a gente não recebeu isso, né, da forma que
entre aspas, tá, gente? Não tem uma fórmula certa, mas as nossas necessidades, elas não foram atendidas, a gente não recebeu o amparo e a contenção que a gente precisava, e a gente segue na nossa vida adulta buscando, né? Buscando isso que a gente não recebeu nos outros. Então, quando a gente entra nessa postura de que o outro é responsável pelo que está acontecendo comigo, é o outro que tem que me dar isso, é o outro que tem que fazer isso ou aquilo para que eu seja feliz, é o outro que tem que parar de brigar comigo, que tem que parar de fazer isso, que eu estou numa postura extremamente infantil, recriando essa dor da minha criança. Então, por isso que a Maíra está falando que é uma grande oportunidade. Então, quando algo me incomoda do lado de fora, é uma oportunidade que a vida está me entregando. Através dessa pessoa que apareceu no meu caminho, não por casualidade, mas dessa pessoa que apareceu no meu caminho, de eu olhar para mim mesma, de eu olhar para minha ferida, de eu olhar para minha dor primordial que eu carrego aí. Então, espero que esse podcast de hoje, assim, ele contribua para vocês começarem a olhar para o que dói, para o que incomoda de uma outra maneira. Também espero que tenha trazido alguns insights, porque acho que se a gente consegue fazer esse exercício de olhar com essa perspectiva para cada situação que incomoda a gente de fato consegue sair dessa postura de se sentir julgado, de se sentir ameaçado, de se sentir criticado, porque a gente vai perceber que quanto mais seguro a gente está de nós mesmos, das nossas decisões, quanto mais fortalecido e quanto mais aceitação a gente tem por nós, quanto mais a gente se aprova, menos a gente vai vibrar essa necessidade de aprovação externa, sabe? Menos a gente vai estar interpretando cada evento que acontece na nossa vida como se fosse algo que estivesse colocando a gente à prova. Porque, na verdade, é mais... A forma como a gente vibra influencia muito, sabe? Então, hoje em dia, até com o trabalho da Elaine Orives também, eu faço isso, né? Porque ela fala muito disso, do quanto que a gente vibra em tal frequência de emoção e, no final, o que acontece no nosso entorno tá só respondendo aquilo que a gente tá emitindo, entendeu? Então, se eu tô insegura, as situações que eu vou passar durante o dia vão transmitir, vão validar aquela insegurança que eu tô sentindo. Tá vendo? Tal pessoa falou tal coisa. Ó, essa pessoa não acredita em mim. Se eu não tô me reconhecendo, achando que as coisas que eu faço são boas o suficiente, as situações que eu viver durante o dia vão estar validando essa situação, essa sensação também que é minha, entendeu? E não é... E aí você começa a perceber que não é o externo, é o interno que tá influenciando. Então, se a gente puder, de alguma forma, passar essa mensagem para vocês, eu acho que seria bem interessante para poder olhar o mundo e as nossas ações a partir dessa perspectiva, a forma como a gente encara as coisas, não é? Sim, então para a gente fechar o nosso encontro hoje, eu acho que a gente podia, Mar, recapitular as principais frases, assim, do que a gente falou aqui. Então, eu sinto que vê aí o que você vai lembrando, assim, sabe? Então, a primeira frase que eu gostaria de recapitular, assim, uma coisa que a gente trouxe foi a pergunta que eu trouxe, assim, né? Qual a porcentagem da minha vida eu passo vivendo mentalmente a vida do outro? Então, essa pergunta, né, assim, e outra pergunta que vem em seguida é: enquanto eu estou vivendo a vida do outro, quem está vivendo a minha? Essas duas perguntas, elas mudaram tudo para mim. E foram duas perguntas que eu aprendi no Free Mind. Acho que tem essa frase da Flávia Melissa que eu comentei, que eu acho que é bem interessante, que é: se o outro se incomoda com o seu problema, o problema é do outro. Se você se incomoda com o incômodo do outro, o problema é seu. Que aí a ideia é: por que eu tô precisando da aprovação do outro? Né? Tipo, tem alguma coisa aí dentro que não tá legal também, então vamos olhar pra isso daí, né? Ao invés de ficar dizendo que é o outro que tá trazendo o problema. E aí tem uma que eu lembrei enquanto você estava falando, eu não quis te interromper, mas a Flávia também fala muito disso, que eu já ouvi ela falar bastante, que é escutou, doeu, leva pra casa que é teu. Ótimo, ótimo, ótimo. É muito boa essa. Sim. E para fechar, eu acho que a gente pode deixar essa frase de Gandhi, né? Seja você a mudança que você quer ver no outro, ou a mudança que você quer ver no mundo. E com essa frase, a gente vai encerrando o nosso episódio da Tenda Materna. Sim, a gente pode colocar, a gente coloca aqui na descrição do podcast
as referências, porque a gente citou muita gente, a gente coloca os links da Byron Katie, ela tem no site dela. Infelizmente, os livros dela não estão traduzidos para o português, mas o principal livro dela sobre o The Work, né, sobre o trabalho, tem uma versão resumida que está disponível no site dela em português. E dá para vocês baixarem os formulários para poder tentar aplicar, conhecer. E os vídeos dela do YouTube. Tem um canal que tem os vídeos legendados. E dá para acompanhar e é bem legal de fazer uma imersão, assim, eu super recomendo. Legal, é isso. Então a gente vai ficando por aqui hoje, lembrando os nossos canais de contato aqui na tenda, são os nossos e-mails, e também você pode deixar o seu comentário aqui debaixo de onde você está escutando o podcast. E os nossos e-mails são clarissa@bifamily.com.br e contato@cantomaternar.com. E qualquer coisa, entre em contato com a gente, com sugestões de temas, falando o que vocês acharam desse podcast, se vocês querem que a gente aprofunde nesse tema da autorresponsabilidade. E, mais uma vez, seja super, super bem-vinda à nossa tenda. Sempre que você quiser, se sentir vontade, compartilhe esse podcast e dê essa oportunidade para que outras mães, outras pessoas possam se beneficiar dessa informação. Um grande beijo e a gente se despede. Grande beijo, queridas. Muito obrigada pela presença. Um beijão. Tchau. Tchau.